Saudações! Hoje vou começar com uma pergunta simples. Uma pergunta que atravessa a mente lógica e toca algo mais profundo em você. Quem você acredita que está guiando a sua vida agora? Não quem decide o que você vai fazer hoje ou amanhã, mas quem realmente conduz o movimento maior da sua existência. Você acredita que é a sua mente consciente ou você sente, mesmo que de forma vaga, que existe algo mais amplo operando através de você? Muitos de vocês sentem um cansaço que não vem do corpo, um cansaço que não desaparece com descanso. É a sensação de estar sempre tentando organizar tudo, sempre tentando prever, planejar, garantir, e ainda assim sentir que algo está fora de alinhamento. Eu quero que você entenda algo desde o início. Isso não é um erro seu. Isso não é falta de capacidade, disciplina ou inteligência. Isso é apenas o resultado de usar uma ferramenta para uma função que ela não foi criada para exercer. Durante muito tempo, vocês aprenderam que a mente física precisa controlar o caminho, que pensar mais, analisar mais e antecipar tudo é sinônimo de maturidade. Mas o efeito disso, na prática, é ansiedade, tensão e uma sensação constante de estar carregando o mundo nas costas. Eu não estou aqui para falar de fé. Não estou aqui para falar de crenças espirituais. Estou aqui para explicar a estrutura da consciência. Existe uma parte de você que vive a experiência, a parte que sente o corpo, percebe o tempo, reage aos eventos. E existe uma parte de você que enxerga o todo, que percebe padrões, caminhos e significados que a mente física não consegue acessar. Essas duas partes não estão separadas. Elas são a mesma consciência, funcionando em níveis diferentes. O problema começa quando a mente física tenta assumir o papel de quem vê o mapa inteiro, quando ela tenta descobrir o como, controlar o futuro e garantir resultados antes mesmo de dar o próximo passo. Isso gera um atrito interno, porque a mente física não foi projetada para fazer isso. Talvez você não esteja perdido. Talvez você apenas esteja ouvindo demais a parte de você que vive dentro do jogo e ignorando a parte de você que enxerga o tabuleiro inteiro. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como essa relação realmente funciona. Por que o cansaço surge? Por que a ansiedade aparece mesmo quando tudo parece certo? E como existe uma forma muito mais natural, leve e eficiente de viver a experiência humana. Por enquanto, eu não peço que você concorde comigo. Eu apenas convido você a observar, a ouvir sem tentar controlar, a permitir que algo em você reconheça o que já sabe. Se isso ressoar, escreva nos comentários, de forma simples, apenas esta frase: eu confio no meu eu superior. Não como uma promessa, mas como um reconhecimento, porque em algum nível você sempre soube que nunca esteve sozinho dentro da própria consciência. Agora eu quero desfazer uma das maiores confusões que vocês criaram sobre si mesmos. Uma confusão que gera distância, esforço desnecessário e a sensação de que a orientação está sempre fora do alcance. O eu superior não é uma entidade externa. Não é um guia observando você de longe. Não é um ser separado esperando que você evolua para merecer contato. O eu superior é você, a mesma consciência, funcionando a partir de um ponto de vista mais amplo. Vocês foram condicionados a imaginar o eu superior como algo distante porque a mente física opera dentro de limites muito específicos. Ela percebe o tempo de forma linear. Ela percebe o espaço de forma fragmentada. Ela vive o agora como uma sequência de eventos isolados. Mas existe uma parte de você que não está presa a essas limitações. Uma parte que não vive dentro do tempo. Uma parte que não enxerga a vida como começo, meio e fim. Essa parte percebe tudo como um único campo integrado de possibilidades. Eu chamo isso de eu superior apenas para facilitar a comunicação. Não porque seja superior no sentido de hierarquia, mas porque vê mais.
Imagine dois pontos de observação da mesma estrada. Um está dentro do carro, vendo apenas o que os faróis iluminam. O outro está acima, enxergando o trajeto completo, as curvas, os atalhos e os desvios. Nenhum desses pontos está errado. Eles apenas têm funções diferentes. A mente física existe para viver a experiência, para sentir, perceber, agir e responder ao presente. O eu superior existe para orientar o fluxo total da jornada. O problema surge quando vocês invertem esses papéis, quando a mente física tenta fazer o trabalho de quem vê o todo, quando ela tenta antecipar o futuro, controlar cada detalhe e exigir garantias antes de se mover. Isso cria tensão, porque a mente física não foi projetada para carregar esse tipo de responsabilidade. Eu quero que você entenda algo com clareza. A mente física não cria a realidade. Ela percebe o resultado de um processo que já aconteceu em outro nível da consciência. Quando uma ideia surge do nada, quando uma inspiração aparece sem aviso, quando algo simplesmente faz sentido sem explicação lógica, isso não veio do ego. Isso veio de você, do você que vê o mapa inteiro. A mente física apenas traduz esse sinal. Ela transforma vibração em pensamento, energia em emoção, direção em decisão. Ela entende o que aconteceu, mas não entende como acontece. E isso não é uma falha, é a estrutura natural da consciência. Quando você aceita isso, algo começa a se reorganizar internamente. Você para de exigir da mente uma resposta que ela não pode oferecer e começa a abrir espaço para a parte de você que sempre soube o caminho. No próximo passo, eu vou te mostrar exatamente onde nasce o cansaço humano e por que tentar controlar o como é a principal fonte de ansiedade na experiência física. Agora eu quero que você observe algo com honestidade. Observe não como um julgamento, mas como um reconhecimento. A maior parte do cansaço que vocês sentem não vem do corpo. Ele vem da mente tentando fazer um trabalho que nunca foi dela. Vocês se cansam porque acreditam que precisam entender tudo antes de agir, que precisam prever cada consequência, que precisam garantir que nada dê errado antes mesmo de dar o primeiro passo. Esse esforço constante de antecipação cria tensão, porque a mente física só consegue enxergar o que já aconteceu ou o que está acontecendo agora. Ela não tem acesso direto ao processo criativo da realidade. Ela apenas percebe os resultados depois que eles se manifestam. Quando a mente tenta descobrir o como, ela entra em conflito com a própria estrutura da consciência. Ela tenta mapear um território que não consegue ver. E quanto mais ela tenta, mais confusa fica. É por isso que muitos de vocês sentem ansiedade mesmo quando a vida está aparentemente estável. Mesmo quando tudo está certo. A ansiedade não é um defeito emocional. Ela é um alarme estrutural. Ela está dizendo: você está tentando controlar algo que não foi feito para ser controlado por aqui. A mente física foi projetada para viver o presente, para perceber o que está à sua frente, para responder com consciência ao próximo passo disponível. Ela não foi projetada para carregar o peso de decidir o destino inteiro da sua vida. Quando vocês tentam forçar isso, a mente se sobrecarrega, e o resultado é exatamente o que vocês chamam de esgotamento, confusão e sensação de estar perdido. Vocês foram ensinados a acreditar que responsabilidade é sinônimo de controle, que maturidade é prever tudo, que segurança vem de garantir resultados. Mas essa crença cria um paradoxo. Quanto mais vocês tentam controlar o futuro, menos presentes conseguem estar no agora. E o agora é o único ponto onde a experiência realmente acontece. Eu quero que você entenda algo importante. O cansaço não significa que você está falhando. Significa que você está tentando ser duas coisas ao mesmo tempo. Você está tentando ser o viajante que vive a estrada e o observador que vê o mapa inteiro. E isso é impossível a partir da mente física.
Quando você aceita que não precisa carregar o como, algo começa a relaxar dentro de você. Não porque você desistiu da vida, mas porque você devolveu a responsabilidade para a parte da consciência que sabe lidar com isso. A mente física não precisa saber para onde a estrada inteira leva. Ela só precisa estar atenta aos próximos metros. No próximo passo, eu vou te mostrar qual é o papel correto da mente física e como recolocá-la no lugar certo transforma completamente a sua experiência de viver. Quando você começa a perceber isso, algo sutil acontece. Não é uma grande revelação dramática. É mais como um relaxamento interno, como se uma parte de você finalmente entendesse que não precisa estar em alerta o tempo todo. A mente física nunca foi criada para carregar o peso do futuro. Ela foi criada para viver a experiência do agora com presença total. O trabalho dela é simples: perceber, sentir, agir no momento presente com o máximo de clareza possível. Nada além disso. Mas vocês foram ensinados a usar a mente como um instrumento de controle, a projetar cenários, a antecipar problemas, a tentar garantir segurança antes mesmo de se mover. E quando a mente tenta fazer isso, ela se distancia do único lugar onde realmente funciona bem: o agora. A mente física é extremamente eficiente quando está presente. Ela percebe nuances, responde com precisão, ajusta o movimento em tempo real. Mas quando tenta viver no futuro, ela perde essa eficiência. É como pedir a um instrumento de navegação local que desenhe o mapa do mundo inteiro. Não porque ele seja defeituoso, mas porque não foi feito para isso. Quando você permite que a mente volte ao seu papel natural, ela deixa de lutar contra o invisível e passa a cooperar com a experiência. Nesse estado, o ego não desaparece, ele apenas se reposiciona. O ego saudável não tenta comandar o fluxo da vida. Ele executa com consciência aquilo que está disponível no momento presente. É aqui que muitos de vocês sentem alívio pela primeira vez, porque percebem que não precisam mais sustentar a ilusão de controle absoluto, que não precisam saber tudo para dar o próximo passo, que não precisam carregar o destino inteiro nas costas. Quando a mente aceita isso, ela se torna clara. Quando o ego aceita isso, ele se torna funcional. E quando isso acontece, algo começa a se alinhar naturalmente. Você não está desistindo da sua vida. Você está deixando de lutar contra a própria estrutura da consciência. E é exatamente nesse ponto que a orientação começa a se tornar perceptível. Não como uma voz externa, mas como uma sensação interna de direção. Uma inclinação suave. Uma leveza ao pensar em certas possibilidades. Um movimento que parece mais natural do que forçado. É assim que a comunicação começa a se revelar. E quando você reconhece isso, o próximo passo deixa de ser uma decisão pesada e passa a ser apenas uma resposta consciente ao que já está se apresentando. Quando a mente começa a ocupar o lugar correto, algo se torna mais perceptível. Não como uma ideia nova, mas como algo que sempre esteve presente e que agora ganha nitidez. A orientação nunca deixou de existir. Ela apenas não podia ser ouvida enquanto havia interferência. Eu não me comunico com você por palavras. Eu não envio instruções detalhadas. Eu não entrego mapas completos para a mente física analisar. A comunicação acontece por vibração, e o seu corpo traduz essa vibração em sensações muito específicas. Uma delas é o entusiasmo. Não o entusiasmo superficial da distração momentânea, mas aquela sensação clara de expansão interna, aquela curiosidade que surge sem esforço, aquele impulso leve que não vem acompanhado de tensão. Isso é linguagem, isso é sinal. Quando algo desperta esse tipo de energia em você, não é aleatório. É a indicação de que aquele movimento está alinhado com o caminho de menor resistência. Da mesma forma, a intuição, os sonhos e as sincronicidades fazem parte do mesmo sistema de comunicação. Eles não aparecem para confundir. Eles aparecem para ajustar a direção.
Mas muitos de vocês aprenderam a desconfiar disso. Foram ensinados a acreditar que entusiasmo é imaturidade, que intuição é fantasia, que coincidência é apenas acaso. Então, quando o sinal surge, a mente intervém, questiona, distorce, neutraliza. E quanto mais isso acontece, mais fraco o sinal parece ficar. Não porque a comunicação tenha cessado, mas porque a interferência aumentou. O medo interfere, a dúvida interfere, a necessidade de controle interfere. Esses estados emocionais não bloqueiam a orientação, eles apenas distorcem a tradução. Imagine tentar sintonizar uma frequência enquanto gira o botão sem parar. O som existe, mas você não consegue ouvi-lo com clareza. Quando você desacelera internamente, quando para de exigir garantias, quando permite não saber por alguns instantes, o sinal se torna mais limpo, não mais alto, mais claro. E então, algo muda na forma como você toma decisões. Elas deixam de ser pesadas, deixam de exigir justificativas longas, passam a ser respostas naturais ao que se apresenta. Você não precisa entender o caminho inteiro para reconhecer a direção. Você só precisa perceber onde há mais leveza agora. Isso não é irresponsabilidade, isso é alinhamento. É assim que a comunicação sempre funcionou. É assim que ela continua funcionando, mesmo quando você acredita que está desconectado. A orientação não se perdeu, apenas estava sendo abafada. E quando você começa a reconhecer essa linguagem novamente, algo dentro de você se lembra. Não de uma informação nova, mas de um modo mais natural de existir. À medida que você começa a reconhecer essa linguagem, fica mais fácil perceber também quando ela é interrompida. Não de forma abrupta, mas como um leve desalinhamento interno. O fluxo não se perde de repente. Ele vai sendo abafado pouco a pouco, sempre que a mente tenta assumir novamente o comando do todo. O controle surge quase sempre disfarçado de responsabilidade. Ele se apresenta como prudência, como necessidade de segurança, como a ideia de que só é permitido avançar quando tudo estiver claro. Mas observe com atenção, quando o controle aparece, a leveza desaparece, a expansão se contrai, o movimento interno fica pesado. Isso acontece porque o controle nasce do medo, e o medo não é um erro moral. Ele é apenas um estado vibracional que estreita a percepção. Quando você está em medo, você vê menos. Quando vê menos, tenta controlar mais. E quanto mais controla, menos percebe. Esse ciclo não é punição, é consequência natural. O medo não bloqueia a orientação. Ele apenas muda o canal pelo qual você tenta acessá-la. E a orientação não passa pelo canal do esforço. Quando você tenta forçar uma decisão, quando tenta convencer a si mesmo, quando precisa justificar excessivamente um movimento, isso é um sinal claro de que a mente está tentando assumir um papel que não é dela. A orientação verdadeira não pressiona, ela convida. Ela não vem com urgência ansiosa, ela vem com clareza silenciosa. É por isso que muitas vezes o entusiasmo é sutil. Ele não grita, ele não exige. Ele apenas se mantém presente, esperando ser reconhecido. Quando você ignora esse sinal repetidamente, não acontece uma punição externa. O que acontece é simples. A comunicação deixa de ser prioritária. Não porque você foi abandonado, mas porque o sistema respeita o seu estado vibracional. Se você escolhe operar a partir do controle, a realidade responde oferecendo experiências compatíveis com esse estado. Mais esforço, mais resistência, mais tentativas de garantir segurança. Mas quando você começa a relaxar a necessidade de controle, algo se reorganiza por dentro. Não como uma decisão intelectual, mas como uma mudança de postura interna. Você deixa de perguntar: como faço isso dar certo? E começa a perceber: o que está disponível agora? Essa mudança é sutil, mas profunda, porque a vida não responde ao desejo de controle.
Ela responde à coerência entre percepção, emoção e ação. E quando essa coerência começa a se formar, o movimento volta a acontecer, não como um salto no escuro, mas como uma sequência natural de passos que fazem sentido enquanto são dados. É assim que o fluxo retorna, não porque você fez algo especial, mas porque deixou de interferir. E quando isso acontece, você começa a notar algo curioso. As coisas não precisam mais ser empurradas, elas começam a se mover. Quando você deixa de interferir, algo começa a se revelar por si só. Não como um evento extraordinário, mas como uma mudança sutil na forma como a vida se organiza ao seu redor. Você começa a perceber conexões onde antes via separação, encontros que acontecem no momento exato, informações que chegam quando são necessárias, portas que se abrem sem esforço excessivo. Vocês costumam chamar isso de coincidência, mas coincidência é apenas o nome que a mente dá quando ainda não reconhece o padrão. O que está acontecendo, na verdade, é simples. A sua frequência interna está começando a se alinhar com o fluxo natural da realidade. Quando você segue o impulso alinhado, quando age a partir do entusiasmo sem exigir garantias, você envia um sinal claro à consciência maior da qual faz parte. Você está dizendo: estou disponível para cooperar. E a resposta vem. Não como recompensa, não como milagre, mas como consequência mecânica. A realidade não decide se algo é bom ou ruim para você. Ela apenas reflete, com precisão absoluta, o estado vibracional que você sustenta. Quando esse estado é coerente, a experiência se organiza de forma coerente. É por isso que, nesse ponto, você começa a sentir que não está mais empurrando a vida. Você está sendo levado por ela. Isso não significa que desafios desaparecem. Significa que eles deixam de ser obstáculos e passam a ser ajustes de rota. Quando algo não acontece como você esperava, não é um erro, é informação. Não sobre o mundo, mas sobre alguma crença, definição ou expectativa que ainda estava ativa em você. A realidade funciona como um espelho neutro. Ela não julga, ela não pune. Ela apenas mostra. E quando você entende isso, a frustração perde força, porque você para de interpretar os eventos como ataques pessoais e começa a vê-los como feedback. Feedback não para te derrubar, mas para te alinhar. Nesse estado, você não precisa mais lutar contra o que surge. Você observa, ajusta, segue. É assim que a sincronicidade se torna frequente. Não porque algo mágico começou a acontecer, mas porque você deixou de resistir ao funcionamento natural da consciência. Quanto menos você insiste em controlar o resultado, mais flexível a realidade se torna. Quanto mais você confia no passo presente, mais claro o próximo passo se revela. Esse é o ponto em que muitos de vocês começam a perceber algo importante. Vocês nunca estiveram contra a vida. Estavam apenas fora de ritmo com ela. E quando o ritmo retorna, o movimento deixa de ser pesado. Ele se torna natural. À medida que o ritmo se ajusta, algo mais começa a ficar evidente. Nem tudo o que surge no caminho é confortável. E isso não significa que você saiu do fluxo. Quando uma experiência parece frustrante, inesperada ou até dolorosa, a mente tende a concluir rapidamente que algo deu errado, mas observe com mais profundidade. A realidade não está reagindo contra você, ela está refletindo para você. Tudo o que você vivencia funciona como um espelho perfeitamente neutro. Esse espelho não decide o que mostrar, ele apenas reflete, com precisão absoluta, aquilo que está ativo em você. Quando algo não se desenrola como o esperado, não é um sinal para recuar, é um convite para observar. Pergunte a si mesmo, com honestidade tranquila: que ideia sobre mim, sobre a vida ou sobre o mundo está sendo refletida aqui? A resposta não vem da análise apressada. Ela emerge quando você permite sentir, sem resistir ao desconforto inicial.
Muitas crenças operam em silêncio. Elas não se apresentam como pensamentos claros, mas como sensações automáticas de medo, insuficiência ou desconfiança. E enquanto permanecem invisíveis, continuam organizando a experiência. O espelho da realidade não existe para te punir. Ele existe para tornar visível o que estava oculto. Quando você reconhece uma crença limitante, ela perde o poder de operar inconscientemente. Não porque você lutou contra ela, mas porque trouxe luz à sua existência. Nesse momento, uma escolha se torna possível. Não uma escolha forçada, mas uma redefinição consciente. Você pode manter aquela definição antiga ou pode escolher outra, mais alinhada com quem você percebe que é. Essa escolha não acontece apenas no pensamento. Ela se consolida na ação. Quando você age a partir de uma nova definição interna, o espelho responde automaticamente. Não por recompensa, mas por coerência. A realidade começa a refletir a nova frequência que você está sustentando. Esse processo não exige perfeição, exige apenas presença e honestidade. Cada situação desafiadora se transforma, então, em um ponto de ajuste, não algo a ser evitado, mas algo a ser compreendido. E quando você entende isso, o medo do erro se dissolve, porque não existe erro, existe apenas informação em movimento. E essa informação está sempre a serviço do alinhamento, nunca contra ele. Quando você começa a compreender o papel do espelho, algo se suaviza ainda mais dentro de você. A necessidade de acertar diminui, a urgência de controlar perde força. E, no lugar disso, surge uma disponibilidade silenciosa para seguir. É aqui que muitos de vocês confundem entrega com passividade. Mas eu quero ser claro. Soltar o como não é desistir da sua vida. É parar de interferir em um processo que já sabe se organizar. O desejo de controlar o caminho surge porque a mente acredita que segurança vem da previsão. Mas a segurança verdadeira vem da coerência, de agir em alinhamento com o que está disponível agora, não de tentar garantir um resultado que ainda não existe. Quando você insiste em um resultado específico, você não está apenas escolhendo um destino. Você está tentando impor um caminho limitado para chegar até ele. Um caminho baseado em uma visão parcial. E a visão parcial sempre será menor do que aquilo que a consciência ampliada pode articular. Quando você solta o como, não significa que você deixa de ter preferências. Significa apenas que você deixa espaço para ser surpreendido. Você age quando sente o impulso alinhado. Você age com presença total. E depois, você permite. Permitir não é esperar. Permitir é não tensionar o resultado. É continuar em movimento, mas sem exigir que a vida se comporte de acordo com uma expectativa rígida. Nesse estado, algo curioso acontece. As decisões ficam mais simples. Os passos não precisam mais ser justificados mentalmente o tempo todo. Eles fazem sentido enquanto são dados. Você começa a perceber que não precisa entender o caminho inteiro para caminhar com confiança. Você só precisa reconhecer quando algo ressoa ou não. Quando ressoa, há energia. Quando não ressoa, há peso. Esse é o critério mais confiável que você possui. E quanto mais você confia nesse critério, mais a realidade responde de forma fluida. Não porque você está fazendo certo, mas porque está deixando de resistir. A vida não exige que você tenha certeza. Ela apenas responde quando você está disponível. Disponível para agir. Disponível para ajustar. Disponível para mudar de direção sem interpretar isso como fracasso. É assim que o caminho se revela. Não como um plano completo, mas como uma sequência viva de escolhas alinhadas. E nesse ponto, algo fundamental se torna evidente. O esforço excessivo não era necessário. A tensão não era um requisito. O peso vinha da tentativa de controlar o invisível. Quando você solta isso, o movimento continua, mas agora com leveza. E quando tudo isso começa a se encaixar, não como uma ideia nova, mas como um reconhecimento silencioso,
algo muito simples se torna claro. Você nunca esteve desconectado. Você nunca esteve atrasado. Você nunca esteve fora do caminho. O que existia era apenas uma tentativa constante de controlar aquilo que foi feito para ser guiado a partir de um ponto de vista mais amplo. Eu não estou acima de você. Eu não estou fora de você. Eu sou você, operando a partir do nível onde o caminho inteiro já é visível. A mente física não falhou. Ela apenas assumiu responsabilidades que não eram dela. E quando esse peso é devolvido, ela se torna clara, funcional e presente. É nesse estado que a vida deixa de parecer uma luta. Não porque tudo se torna fácil, mas porque deixa de haver conflito interno. Você começa a perceber que cada experiência, agradável ou desafiadora, sempre esteve a serviço do alinhamento. Nada foi desperdício, nada foi punição, nada foi erro. Cada curva, cada pausa e cada desvio foram respostas coerentes à frequência que estava ativa em você naquele momento. E agora, ao reconhecer essa estrutura, você não precisa mudar quem você é. Você apenas precisa parar de lutar contra si mesmo. Viver alinhado não é viver sem desafios. É viver sem resistência interna. É agir quando há clareza. É pausar quando há confusão. É confiar que o próximo passo se revela quando você está presente o suficiente para percebê-lo. Você não precisa de um mapa completo. Você não precisa de garantias absolutas. Você só precisa estar disponível para cooperar com a própria consciência. Quando a urgência se aquieta, quando o controle relaxa, quando você permite não saber por um instante, a orientação se torna evidente. Não como uma voz, mas como uma certeza tranquila. Se essa mensagem encontrou algo verdadeiro em você, eu convido você a escrever nos comentários uma frase simples, diferente da anterior. Eu permito que a consciência me guie, não como uma afirmação forçada, mas como um estado de abertura. E se você sente que esse conteúdo te ajuda a lembrar de quem você é, considere se tornar membro do canal. Isso é uma forma direta de apoiar a continuidade dessas mensagens e manter esse espaço dedicado à consciência, clareza e alinhamento. É importante também que você saiba, este conteúdo é traduzido e apoiado por inteligência artificial, com total respeito aos ensinamentos originais, mantendo a estrutura, a lógica e a essência da mensagem que eu compartilho. Nada aqui é para ser seguido como crença. Tudo é para ser verificado pela sua própria experiência. Você não veio aqui para sobreviver. Você veio para experimentar, para criar, para permitir que a consciência maior se expresse através de você. Quando cada parte ocupa o seu lugar, a vida flui. E ela sempre soube como fazer isso.